A abstinência sexual é um dos aspectos mais básicos e essenciais da vida cristã. Manter-se puro sexualmente é uma das coisas mais fundamentais e importantes. Se não dominou isso, nem chegou ao primeiro degrau do que é ser um cristão maduro. Isso pode parecer difícil. Digo isso porque estou farto de ouvir homens reclamarem do poder disso. Deus nos deu poder sobre isso, mas alguns acham que podem pecar e ser cristãos. Não, se faz isso, nem chegou ao primeiro degrau do cristianismo. Você nem está dando os primeiros passos no cristianismo. Não importa quantos livros você leu, não importa sua teologia ou quanta sabedoria você acha que tem, você não alcançou nada de maturidade. É crucial entender isso. Homens usam muito essa desculpa. Dizem que todos lutam contra a luxúria. Quero tirar essa ideia de você. Isso não é verdade. Homens devem temer a imoralidade. Devem estar cientes dos perigos. Mas nem todo homem luta com isso. Entenda e não use como desculpa. É difícil, mas é verdade. Todos podemos ter lutas. Lutamos em certas áreas, mas nem todos lutam como você. Não conforte sua carne nisso. Há poder sobre a imoralidade. Há poder, por mais perigoso que seja. Se duvida, fale com pastor, policial e advogado, porque eles dirão que muitos crimes, perigos e horrores neste mundo surgem disso. Isso acontece. Não é um pecado inofensivo. Não é só uma visão de que devemos viver em liberdade moral absoluta. Isso mata, destrói mais do que qualquer um de nós poderia imaginar. E não destrói só a geração atual, destrói geração após geração, repetidamente. Mas garanto que as coisas mais perversas na mente humana começaram com algo mais simples. Quando alguém se entrega a uma coisa, depois a outra e outra, até perder a consciência. Isso é verdade. Por isso, jovens devem proteger seus olhos sempre, pois não para por aí. Após ceder a algo pequeno, você vai querer mais e mais. E o que era muito obscuro não será mais o suficiente. Então, busca algo mais sombrio até ser totalmente consumido. Você precisa entender isso. É como quando trabalhei com viciados no Peru e no ZEUA, quando era jovem cristão, eles diziam que a vida de um viciado é perseguir aquela primeira onda. Aquela primeira onda é incrível. E você passa a vida toda tentando repeti-la, porque por mais que aumente a dose, nunca é suficiente. Você continua perseguindo, indo mais fundo até se perder completamente. Além disso, quem pratica imoralidade sexual não herdará o reino dos céus. Isso é o que você precisa entender. Sabe, não falamos mais essas coisas, não é? Mas a Bíblia certamente fala. E vou ler vários textos para vocês. Não falamos de um crente lutando contra o pecado, aprendendo a vencer e eventualmente vencendo. Falamos de alguém que nunca cede, que nunca progride. Quem nunca progride nessa área, sempre escravizado a isso pela vida toda e que finalmente se entrega. É isso que a Bíblia diz. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem fornicadores, idólatras, adúlteros, feministas, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores ou vigaristas herdarão o reino de Deus. São chamados assim porque praticam habitualmente essas coisas.
Eles as praticam habitualmente. Gálatas 5:21. Eu avisei, como já avisei antes, que quem pratica imoralidade e sensualidade não herdará o reino de Deus. Algo que preciso destacar, uma evidência de tantos não convertidos na igreja, é a quantidade de sensualidade nela. Deus não é contra a beleza. Ele não é contra o refinamento. Ele não é contra alguém expressar seu estilo nas roupas, fala ou até no andar. Deus não é contra isso, mas contra a sensualidade. Deus odeia isso. Ele odeia, e há confusão entre o que é belo, e não estou falando só de mulheres, mas de homens, e o que é sensual. Devemos ser limitados como alguns de nós são. Devemos ser um povo belo, mas nunca sensual como seres itinerantes. É horrível que um homem precise orar para entrar em certas igrejas. Está errado, está errado. Efésios 5:6 diz: nenhum imoral, impuro ou avarento tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Veja quantas vezes Paulo nos alerta, é palavra certa, e não devemos ser enganados. Saibam com certeza, nenhum imoral, impuro ou avarento idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. E de novo, não se deixem enganar por palavras vazias. Vejam, a santificação é um trabalho sinérgico. É algo feito por Deus. É algo ao qual respondemos. Temos grandes promessas de que quem iniciou a boa obra em nós a concluirá. Não quer dizer que todos chegaremos perfeitos à meta. Perfeitos. Na verdade, nenhum de nós será até alcançarmos o estado glorificado no céu. A Bíblia ensina que Deus age no homem todos os dias de sua vida. Se for crente, Ele o santifica, tornando-o cada vez mais semelhante a Cristo. Colossenses 3:6 diz que por essas coisas, imoralidade, etc., a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Esses pecados sexuais são típicos dos filhos da desobediência. E Deus se justifica ao vir contra eles em sua ira. Apocalipse 21, versículos 7 e 8. Quem vencer herdará isso. Serei seu Deus e ele será meu povo. Mas covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e mentirosos terão parte no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Muitos crentes, antes de se converterem, eram escravos da imoralidade sexual, mas ao se converterem, essa escravidão foi quebrada. E claro, essa liberdade precisou ser trabalhada. Alguns foram libertos de imediato e nunca mais tiveram problemas. Outros são libertados pelo poder de Deus. Eles recebem uma nova natureza, mas por um tempo lutam contra os hábitos enraizados da carne. Porém, eles vão superar. Quanto mais envelheço, mais acredito que não estou aqui para grandes feitos, mas para superar. As falhas no meu caráter, estou aqui para vencer o que falta em conformidade com Cristo, e isso é essencial. Somos todos tão voltados para fora, não é? Fazer isso, fazer aquilo, ajudar as pessoas, consertá-las, fazer mil coisas, e no meu coração ouço, médico, cure-se, para olharmos os pecados em nossa própria vida e devemos atacá-los como Finéias, cravando estacas em seu coração. Estou convencido, seja um homem santo, não terá que se preocupar com mais nada. Deus o usará mesmo que seja burro como uma porta. Ele o usará se for um homem ou mulher santos.